E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Sextou! Uhul! Coisa linda! Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre esses dois feras aí, né? Vamos falar sobre Damian Lillard e James Harden. Porque é o seguinte, né, cara? Esses dois são os grandes protagonistas das maiores novelas dessa off-season, né, cara? Tanto o Harden como o Lillard pediram, né, troca. Né, o James Harden solicitou uma troca para o Philadelphia 76ers e o Damian Lillard pediu para ser trocado do Portland Trail Blazers, só que até agora nenhum dos dois, né, foram trocados, né, cara? Eles não tiveram os seus pedidos atendidos pelas suas respectivas franquias. E ambas as novelas estão aí estão se estendendo até mais do que deveriam, na minha opinião. Tanto a novela Harden como a novela Lillard já deveriam ter terminado, e para o mercado, para a free agency, seria muito bom que essas novelas terminassem logo, porque quando dois jogadores do tamanho, né, de Harden e Lillard pedem troca, ficam disponíveis no mercado, todo o mercado fica travado, porque nenhuma negociação acontece até esses dois resolverem suas vidas, porque muitas equipes vão segurar os seus ativos para tentar uma negociação pelos dois. Então, essas novelas já tinham que ter terminado e o mercado iria agradecer muito, né? Se a novela Lillard e a novela Harden terminassem. Mas não há previsão de término, né? O Philadelphia tá querendo fazer o Harden mudar de ideia. O plano do Philadelphia, segundo o Shams Charania, é forçar o James Harden a voltar atrás no seu pedido. E o Portland não está querendo facilitar a ida do Damian Lillard para o time que ele quer. O Lillard deixou muito claro que ele quer ir para o Miami Heat, só que o Blazers não está facilitando, né? O Blazers não está dando preferência para o Miami. O Blazers está fazendo de tudo para conseguir o melhor pacote possível pelo Lillard, mesmo que esse pacote não seja oferecido pelo Miami, franquia onde o Lillard deixou muito claro que quer jogar. Inclusive, o Lillard falou que o único time que ele quer jogar é o Miami Heat. E, depois desse contexto, vamos para o tema central do vídeo, que é a declaração que o James Harden deu. O James Harden, nessa semana, ele cedeu uma entrevista para USA Today Sports, onde ele foi perguntado sobre a sua situação e sobre a situação do Damian Lillard. E a resposta do James Harden, ela foi surpreendente, cara. Porque diferente do que muitos, né, podem pensar, que o Harden ele defendeu somente o lado, né, dos jogadores, que ele defendeu somente o seu lado e o lado do Lillard, ele mostrou, ele deu uma visão bem, sabe, bem ampla da situação. Ele deixou muito claro que ele entende o lado das franquias. A declaração do Harden foi a seguinte: eu vejo os dois lados porque passei por isso. Eu não gostaria que uma organização enviasse alguém para algum lugar onde ele não queria estar. Mas então você não quer dar aquele jogador por nada. Então eu entendo os dois lados. É apenas encontrar um equilíbrio para se encontrar no meio e, com sorte, ambos os lados podem chegar a um acordo. Então, o James Harden, ele nessa declaração, ele mostrou que ele entende o lado dos jogadores, né? Ele entende os jogadores quererem ir para onde querem, mas ele mostrou que ele entende o lado das franquias, que querem receber o melhor retorno possível. Então, essa visão macro do James Harden, ela me surpreendeu
E surpreendeu muita gente, porque o Harden, nos últimos anos, ele se mostrou um cara meio egoísta, né? Um cara que pensa muito no seu lado e pouco no lado das franquias. É só ver que nos últimos anos o Harden não conseguiu se firmar, né? O Harden saiu do Houston, foi para Brooklyn, de Brooklyn, foi para Filadélfia e agora quer sair do Filadélfia. Então, a visão que foi criada do Harden é de um cara que só pensa no lado dele, que não tem apego à franquia, que não entende o lado da franquia, vide os pedidos de troca dele. Só que não, cara. Nessa declaração para USA Today, ele mostrou que ele entende os dois lados. Que ele entende o jogador querer ir para onde quer e ele entende a franquia querer o melhor retorno possível. E essa é a visão correta da situação. Apesar de eu discordar, né, da forma com que Filadélfia e Portland estão lidando, né, com essas novelas, eu entendo o lado. O Filadélfia não quer ficar, sabe, de mãos abanando. Inclusive, Filadélfia podia, né, ter perdido o Harden de graça se não fosse ele topar a sua player option. Mas, deixando isso de lado, o Philadelphia não quer perder o Harden e ficar, sabe, sem um cara do mesmo nível. O Philadelphia quer brigar pelo título nessa próxima temporada. Se não quisesse, não tinha contratado o Nick Nurse, entendeu? O Philadelphia tem o atual MVP. O Philadelphia não quer perder o Harden e não ter um cara e não ter um jogador à altura chegando, entendeu? Então eu entendo o Philadelphia querer fazer o Harden mudar de ideia. Eu entendo, mas não concordo com essa postura, porque eu acho que pode acabar dando ruim no vestiário. Mas eu entendo, e eu entendo o Blazers também. Para mim, o Blazers errou quando não tomou a iniciativa de colocar o Lillard no mercado. Para mim, o Portland deveria ter disponibilizado o Lillard, porque assim o poder de barganha do Blazers seria muito maior. O Blazers teria, né, o controle da situação. Da forma com que aconteceu, né, com o Lillard pedindo a troca, o controle ficou muito com o Lillard. E o Blazers perdeu muito poder de barganha, porque o Lillard, além de anunciar, né, o seu pedido de troca, ele deixou claro e saiu na mídia que ele só quer ir para o Miami. Então o mercado do Lillard se voltou totalmente para o Miami Heat e só para o Miami Heat, porque nenhuma outra franquia vai fazer uma proposta pelo Lillard porque sabe que ele não quer jogar lá, que ele só quer jogar no Miami. Mas, apesar de eu discordar, né, de como o Blazers está lidando com a situação, eu entendo a situação do Blazers hoje. Eu entendo o que o Blazers está fazendo. O que o Blazers está fazendo? Tentando convencer as outras franquias a entrarem na briga pelo Lillard. Por isso que o Blazers não está facilitando a ida do Lillard para Miami, porque o Blazers quer que as outras equipes entrem no negócio para ele ter mais opções, para ele ter mais opções de ativos. Porque, cara, estamos falando do Damian Lillard, um dos melhores armadores da década. Sabe? Um cara que tá no time dos 75 melhores jogadores de todos os tempos. Você perder um cara desse, sabe, por nada, sabe, você não receber um grande retorno por um cara desse, é complicado, é algo que o Blazers não pode se dar o luxo de fazer. Então, eu entendo os dois lados, assim como o Harden entende, mas eu discordo um pouquinho, né, da postura, né, da estratégia, melhor dizendo, tanto do Philadelphia como do Blazers. Para mim, as duas novelas já poderiam ter terminado se as franquias tivessem lidado de uma forma diferente. Porque isso é uma coisa que as franquias da NBA têm uma certa dificuldade de entender. E eu vejo que muitos torcedores, muitos fãs também têm uma dificuldade de entender. A NBA é uma liga de jogadores. Entendeu? Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas é sempre bom reforçar
quem manda na NBA são os jogadores, entendeu? O que tá no logo da NBA? É um jogador. Por quê? Porque é uma liga de jogadores, cara. Então, se um jogador do tamanho do Lillard e do tamanho do Harden pede troca, esse cara, ele vai ser trocado. Não tem como. Não tem como. E aí, a partir do momento que um cara desse pede troca, o que a franquia tem para fazer? O que a franquia pode fazer? Lidar com a situação da melhor forma possível. Entender que não vai fazer o cara mudar de ideia e, sabe, lidar com a situação o melhor e o mais rápido possível. Eu acredito que o Philadelphia e o Blazers ainda não entenderam isso. Que não vai ter como segurar os dois. O Kevin Durant, na última off-season, ele pediu troca do Brooklyn Nets e o Brooklyn Nets não trocou ele. O Brooklyn Nets segurou o Kevin Durant. Fez o Kevin Durant desistir do pedido de troca. Mas o que aconteceu na trade deadline? O cara foi trocado. Por quê? Porque quando o jogador quer sair, quando é um jogador, né, de renome, ele sai. Ele sai. Entende? Então, é isso que as franquias têm que entender, tá bom? Eu entendo os dois lados, só que, cara, existe um lado mais fraco na NBA. E o lado mais fraco não é o jogador. Não é o grande jogador. Entendeu? Não é o grande jogador. O grande jogador define o seu futuro. E cabe para as franquias entenderem isso e não ficarem enrolando. E não ficarem achando que vão ter, né, o controle da situação. Não vão ter. Não vão ter. Entendeu? Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Né? Eu achei interessante a fala do Harden, é uma fala que abre, né, que abre espaço para discussão, né? É uma fala que gera discussão, né? Que gera bons temas, né? Gera bons assuntos. Então, eu achei interessante trazer essa fala do Harden. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, né? De se inscrever para mais conteúdo. E é isso, tá bom? Tamo junto. Grande abraço e a gente se vê no decorrer dessa sexta-feira, desse final de semana com muito conteúdo, tá bom? Tchau, tchau, turma.